Galera, boa noite, bom dia. Calma. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora foi. Pode apresentar Moais, Apóstolo Cândido, já estamos ao vivo aqui. Boa tarde para quem está assistindo essa live agora. Lembrando que essa live ela vai ficar disponível depois para vocês quiserem assistir em outro horário. Nós estamos recebendo o Apóstolo Cândido. Temos aqui a presença do nosso coordenador Flávio, da nossa coordenadora Tainara. Primeiro, uma apresentação breve, Flávio. Você faz a apresentação sua, já que está no canal, você dispensa comentários, né? E da Tainara, na sequência, o Apóstolo Cândido faz a apresentação dele. Pronto, show. Vamos lá iniciar aqui a nossa live, né? Live sou especial no canal do Direita Sergipana. Agradecer aí ao Moais, que teve a iniciativa, né, de propor essa pauta. E aí a gente vamos tocando aqui, né? Vamos fazendo aqui algumas perguntas aqui pro Apóstolo, que é historiador, né? Vai se apresentar daqui a pouco. E eu sou Flávio, né? Como vocês sabem, sou líder do Direita Sergipana. E a gente vai conduzir essa live aqui, essa transmissão para vocês, tá ok? À tarde de hoje. Tainara, você tá invertida, viu? Agora sim. Vamos se apresentar aí, Tainara, rapidamente. Bom, boa tarde. Algumas pessoas já me conhecem, eu sou coordenadora do Direito Sergipana também. Estamos aqui com o Apóstolo Cândido. Nós vamos tratar do tema de Israel, as relações entre Israel e Brasil e outras questões mais que trabalharemos mais à frente, junto com o Moaz, que está retornando agora ao Direita, para trabalhar com a gente junto nesse programa. Vamos lá? E aí, você vai começar com a pergunta? Vou pedir que deixem o microfone desligado, viu, Tainara? Quando um estiver falando, sempre deixar o microfone desligado, ok? Aí eu vou fechar aqui o meu. Pastor Cândido vai se apresentar agora. Pastor, queria que o senhor explicasse um pouquinho do currículo do senhor como historiador, como pesquisador, e por que o senhor desenvolveu essa paixão por Israel. Bom, quero desejar uma boa tarde a todos, né? Como o pessoal lá em Israel diz, Erev Tov, né? Ou então um breve Shalom, que é a saudação de entrada. Bom, como o pessoal já falou, minha formação em graduação é em História, né? Tenho a formação de graduação em História pela Faculdade de Tecnologia e Ciência de Salvador. Tenho um mestrado em Ciência das Religiões pela Universidade Federal do Estado de Sergipe. Sou hebraísta, né? Um hebraísta amador, eu gosto, estudo hebraico já há alguns anos. Sou pastor evangélico, é ministério que exerço também há mais de 15 anos. E a paixão por Israel, ela foi concomitante a meu apego ao evangelho, né? Ao passo que eu fui conhecendo a pessoa do Senhor Jesus, eu fui me apaixonando também pelo seu povo, por sua cultura e por sua geografia. Entendendo que quando você conhece Israel, e é algo que também é de forma até inexplicável, você se apega de uma forma que muitas vezes você nem entende. E quando eu me percebi, eu já estava bastante envolvido com esse entendimento. E entendi e descobri também o nome, né, dessa característica, chama-se sionismo cristão. Então, hoje eu posso me encontrar ou me entender como um sionista cristão brasileiro. Algo que é bem histórico, bem verdadeiro e bem político também, né? E o sionismo é algo que a gente pode tratar um pouco desse assunto daqui para frente, mas é mais ou menos o que a gente tem construído. Estou pleiteando aí talvez um mestrado, um doutorado. Antes de começar essa pandemia, eu fiz as provas para o doutorado em arqueologia pela Universidade Federal. Acabou que não deu muito certo, mas ainda tenho em vista isso aí. Mas algo que a gente tem se aperfeiçoar, conhecer mais, estudar, fazer mais leituras. Conheço Israel, né, não só de ouvir falar, já estive lá 4 vezes. A minha última viagem foi cancelada por conta da pandemia, ninguém podia viajar. Então não é algo que a gente somente ouviu falar, eu conheço em loco, né? Tenho muitos amigos lá, inclusive alguns devem estar acompanhando essa live nesse momento, e é isso aí.
o senhor tocou num ponto importante, que é a respeito do cristianismo, né, que que é algo que o senhor admira muito, que o senhor até segue. Aí é onde eu quero entrar na questão do surgimento do Estado de Israel. A gente vê na Bíblia, que já conta a história de Israel, é um livro muito antigo, mas, assim, para os nossos dias, o Estado de Israel é um Estado muito recente. Como foi que deu esse surgimento do Estado de Israel nos nossos dias? Bom, como eu falei há pouco, o Estado de Israel ele surge do entendimento, do pensamento sionista. O pensamento sionista é o entendimento de que o Estado, ou a vida e o povo de Israel, eles devem existir. A palavra hebraica para isso, utilizada para isso, o tipo slogan, é Am Israel Chai, vive o povo de Israel. E a ideia de existência, ela vai começar a surgir mesmo antes, por volta de 1492, muito assim, no epicentro da chamada perseguição chamada Santa Inquisição, quando o rei de Portugal, pressionado pelos reis, pelo domínio da Espanha, que estavam se somando ali na Península Ibérica, fizeram promessas de enviar o povo para Jerusalém, e aconteceu o chamado batismo em pé. Essa pressão, esse entendimento de voltar à sua terra depois da diáspora do ano 70 depois de Cristo, ela estava bem forte no coração do povo judeu. E durante todo esse período, já na era contemporânea, esse pensamento ele se consolidou mais. Ele se consolidou de várias formas. Primeiro, com o entendimento de que os judeus não tinham um lugar seguro para estar, né? O judeu era perseguido na Europa, os chamados Askenazi, eles eram perseguidos nas regiões da Península Ibérica, os chamados Sefarade, eles eram perseguidos e ainda são perseguidos nas regiões da África, né, os etíopes, alguns judeus etíopes, eles eram perseguidos nas colônias portuguesas e espanhola, tá o fato aí da tomada da colônia, do momento em que é feito aqui a implantação de um Estado holandês na região de Recife, e ali os judeus vieram acreditando que estariam em paz, e resultado foram perseguidos, a coroa portuguesa liberou a perseguição, eles tomaram barco, passearam aí por todos os lugares, foram fundar a nova Amsterdã, que hoje se tornou Nova York, lá nos Estados Unidos. Então, por conta dessas constantes perseguições, tanto em qualquer lugar da Europa Oriental, Europa Ocidental, eles começaram a pensar em um lugar para viver e estarem seguros. E o lugar para viver e estar seguro era retornar para Eretz Israel, voltar para a terra de Israel, para a sua terra ancestral. Então começa o movimento sionista, começa esse trabalho, e por volta dos anos 30, do século 20, os grupos começam a se formar. E a primeira ideia foi o Congresso Sionista, né, que vai acontecer liderado por Theodor Herzl. Theodor Herzl faz algumas profecias acerca do povo de Israel, e 50 anos antes de 1948, quando é promulgada e quando é declarado o Estado de Israel existente, Theodor Herzl já vituperava, já dizia que Israel existiria como nação. Nesse mesmo período, surge também o trabalho de criação de uma língua nacional. Quem vai fazer isso é um homem chamado Eliezer Ben-Hudá. Eliezer Ben-Hudá trabalhou o hebraico e normatizou, verbetizou para os verbetes mais modernos. Ele criou uma gramática hebraica comum para ser estudada, e criou e fez com ressurgir o idioma hebraico. E nesse mesmo período, começou-se a pensar em uma bandeira, se criou a bandeira de Israel, que nós conhecemos, a maioria das pessoas conhecem, que é representada por um talit, um manto de oração, com a chamada Margem Davi ao seu centro. Também nesse período, uma música popular chamada Haktivka, que se chama Esperança, se tornou o hino nacional de Israel ainda antes do Estado de Israel surgir. Então, eles começaram a pensar, e a ideia principal sempre foi ter um lugar onde eles pudessem estar em paz. Em 1945, por volta do ano de 1945, quando chega finalmente ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, eles haviam sido praticamente dizimados, mais de 6 milhões de mortos.
As Nações Unidas sentiram o peso disso, que elas não existiam, mas passa a existir ali em 1945, 46, 47, começa a existir a Nação Unida, e eles entendem o seguinte: é necessário botar esse povo em algum lugar, é necessário instalar esse povo em algum lugar. E a Inglaterra, que está com o mandato britânico naquela região chamada Palestina, decidiu que faria a partilha. Um pedaço ficaria com os árabes nativos que estavam lá, árabes jordanianos, é uma coisa importante de entender, eram jordanianos, porque aquela região pertencia ao Império Otomano, e os judeus que começaram a se instalar, começaram a comprar terras, começaram a receber dinheiro das instituições sionistas mundiais para comprar terra, foram chegando, e foram tomando os lugares ali. E aí começaram a perceber que o propósito era esse, o propósito era se instalar ali. Quando a Inglaterra disse: nós vamos ceder para vocês essa terra, os países árabes não aceitaram. Aí, em 1948, no dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion diz: olha, a partir de agora existe um Estado judeu. A história tem outros nuances, mas basicamente, assim, a ideia do surgimento do Estado de Israel, o Estado de Israel moderno, tem 73 anos, se deu dessa forma. Perfeito, perfeito. Tainara. Só um momento, viu, gente? Só um momento. Deixa eu perguntar 3. Então, quem são as pessoas? Porque é ao vivo. Quando é ao vivo é assim mesmo. Quem são as pessoas que odeiam Israel e por quais motivos? Bom, na verdade, assim, o ódio por Israel, ele não é uma coisa, como eu disse, não é uma coisa nova. Odiar Israel é algo que, infelizmente, primeiro, nós podemos explicar isso por vários fatores, mas, para mim, o principal seria o caráter espiritual, né? Nós vamos tratar daqui do caráter sociológico e antropológico do fato. As pessoas, elas odeiam Israel porque, você imagine, existe o ódio de um povo que não tem sua própria terra e onde eles se instalam, eles prosperam. Isso é um fato. Mas o ódio contemporâneo de Israel acontece como? Quando o povo de Israel começa a retornar para a sua terra, começa a retornar para a Eretz Israel, os árabes não viram isso com bons olhos, eles não queriam que isso acontecesse. Em 1947, a ONU, por 33 votos a favor e 13 contra, e 10 abstenções, votou a partilha da Palestina, a partilha daquela terra, onde um percentual se tornaria de Estado judeu, outro percentual se tornaria um Estado árabe independente. E nesse Estado de partilha, as nações árabes não concordaram. Essas 13 nações árabes foram contrárias, e eles disseram: se vocês estabelecerem uma nação judaica aqui, a gente vai acabar com essa história. E aí, o que ocorreu? Eles deram ordem para que os que estavam ali, os árabes estavam ali: vocês deixem suas casas, deixem esses lugares, porque nós vamos interagir, vamos acabar com essa proposta de Estado judeu de vez aí. E aí, quem saiu? O Estado de Israel, que estava para se estabelecer, disse: os que ficarem se tornarão cidadãos, e os que forem embora não poderão mais voltar. Quando, em 1948, Ben-Gurion promulga o Estado de Israel, entre 47, foram mais ou menos 6 meses, entre a resolução da ONU, por volta de fevereiro, 22 de fevereiro, acho, de 1947, até 14 de maio de 1948, a Haganah, que era uma espécie de exército inicial, o avô da Força de Defesa de Israel, começou a entrar em conflitos, haviam guerras, haviam atentados entre eles mesmos, havia várias situações conflitantes entre árabes e judeus dentro de Jerusalém, dentro de Tel Aviv, dentro de Ashdod, Askelon, todas as cidades de Jerusalém, de Israel, tinham conflitos entre judeus e árabes. Era uma situação de conflito e guerra constante. E com o estabelecimento do Estado judeu, aquela região se tornaria legalmente dos judeus e eles teriam que ou cessar aquela situação
ou fazer uma forma bélica de expulsá-los dali. O que ocorre é que quando Israel se estabeleceu, esses árabes, alguns árabes permaneceram e cessaram as armas, e outros deixaram. Em 48, precisamente 48, 5 nações árabes se levantam contra Israel: o Egito, o Líbano, a Jordânia, a Síria, o Iraque, se levantam contra Israel para expulsar. Um exército gigantesco, fenomenal. Só a Jordânia enviou quase 25 mil homens para esse conflito. E Israel não tinha um exército, Israel não tinha nem armas. Eu conheci um rabino em Belo Horizonte que ele falou que ele era mais formado por civis, né? O exército ou não? Não, eram civis. Por quê? Porque eles não estavam em um exército estabelecido, mas eram soldados oriundos da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que eu tô tentando acompanhar a tradução de um documentário que foi lançado agora por uma Spielberg, que Above and Beyond, acima e além, é a história da Força Aérea de Israel. E a maioria dos soldados que estavam na Força Aérea de Israel, que foram participar da Haganah Aérea, eles vieram da Segunda Guerra Mundial, eram pilotos de caça na Segunda Guerra Mundial, pilotaram caças alemães, montados de forma assim, tipo Frankenstein, feito de um motor de uma coisa, uma peça de uma outra, e eram só 4 aviões nessa guerra, onde vieram mais de 50 mil homens daquelas regiões todas, e Israel conseguiu miraculosamente, com o exército despreparado, com o exército desarmado, derrotar o Egito, a Síria, a Jordânia, o Líbano e o Iraque. Isso foi humilhante para eles. E o pior, todo mundo sabe que em um conflito armado, o exército que vence conquista o território. Então, eles começaram em 48, em 14 de maio, com um determinado limites territoriais, e terminaram a guerra de 48 com o limite de território ampliado. Por quê? Porque eles foram agredidos e eles conquistaram através da agressão, né? Então, isso acontece. Você imagina, nações poderosas, belicamente armadas, perder para um Estado que estava nascendo sem armamento, foi humilhante. Passaram-se alguns anos, 1967, eles tentam de novo, na Guerra dos 6 Dias. O próprio nome diz, Guerra dos 6 Dias. Novamente Israel, menor em número, menor em contingente de armas, Israel novamente derrota essas 5 nações e mais 3 outras, tomando toda a península do Sinai. Quem conhece a geografia de Israel vai entender mais ou menos como é. Toma toda a península do Sinai, colinas de Golã, e eles ficam a coisa de 20 quilômetros das capitais, da Síria e do Egito, quando os 2 países pedem para que a guerra pare, os americanos entram, chega a turma do deixa disso, Israel vence de novo. Depois, em 1973, eles preparam sorrateiramente um ataque, e aí atacam Israel na guerra de Yom Kippur, no dia do feriado judeu de Yom Kippur. Novamente, belicamente, triplamente armados, vieram forças expedicionárias, até de Cuba veio gente para guerrear contra Israel. E mais uma vez eles foram derrotados. Em todo esse processo, ficou na terra de Israel, os árabes jordanianos que ficaram no meio do conflito. Esses árabes jordanianos passam a ser chamados de palestinos. E as terras que eles ocupam, que eles estão lá hoje instalados, foram terras que Israel, por exemplo, em 2003, devolveu Gaza para eles. E eles não querem aceitar essa condição, eles não querem aceitar essa situação, não querem aceitar as derrotas passadas, e esse espírito de ódio, de se contrapor a Israel, ficou incrustado na alma de todas essas nações. É tanto que existem dois provérbios judeus que são ditos, um provérbio e uma máxima. A máxima dita por Golda Meir, uma das primeiras ministras de Israel, que diz que quando os árabes amarem mais os seus filhos do que odiarem os judeus, a guerra acaba. A segunda máxima é a seguinte: se Israel depor as armas, se os árabes deporem as armas, ou seja, baixarem seus armamentos, Israel existirá. Se Israel baixar os armamentos, ela deixa de existir.
Por quê? Porque o ódio ele é intrínseco, ele é algo que ele é trabalhado, ele é cultivado. Eu tenho uma biblioteca de imagens que mostra, porque o YouTube ele corta isso, né? Se você botar, ele suspende, ele tira do ar. Já aconteceu comigo algumas vezes. Mas mostra a doutrinação das crianças. Crianças que brincam com a brincadeira das crianças árabes jordanianas, que a gente chama de palestinas, é esfaquear outras crianças como se fosse esfaquear judeus. Eles são treinados, eles são ensinados dessa forma. As crianças aprendem versos na escola de como se explodir em glória a criação de um Estado palestino, em glória por conta desse ódio. Então, as pessoas que odeiam Israel são aquelas que se desenvolveram historicamente esse ódio e aquelas que são doutrinadas até o presente momento para esse ódio. Se os árabes baixassem suas armas, com certeza eles existiriam como nação, eles teriam uma boa infraestrutura, eles teriam uma boa condição de vida, mas infelizmente o Hamas não permite que isso aconteça, não aceita que isso aconteça. Existem 2 grupos em Israel, nas regiões chamada Cisjordânia e faixa de Gaza, são 2 grupos que se opõem entre si, são 2 grupos militares, que é o Hamas e o Fatah. O Fatah foi expulso de Gaza. A última vez que um ministro do Fatah visitou Gaza, tentaram matar ele com a bomba, ele teve que fugir às pressas. Eles não se entendem, são 2 áreas que eles vivem, nem entre eles se entendem, eles lutam entre si. E essa disputa faz com que as pessoas sofram, as pessoas sejam martirizadas, e eu posso dizer que, tendo muito cuidado para não mudar de assunto aqui, que a situação do Hamas, Fatah, em Israel é bem parecida com a situação brasileira, de direita e esquerda, né? É bem parecida. Eles trabalham com propaganda mentirosa, eles trabalham com fake news. Perdão, não entendi. Até na questão de ser doutrinados, né? Não é mera coincidência com o Brasil. Não é mera coincidência, não. Inclusive, agora, com essa eleição que aconteceu do Yad Lapid, né, e do Naftali Bennett, o Bennett tem uma plataforma que ele vai trabalhar a educação. Quando ele fala trabalhar a educação, ele fala em trabalhar as bases. As bases para quê? Para mudar a cabeça das crianças, né? Quando eu fiz meu trabalho de mestrado, eu fiz algumas leituras sobre o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Israel, e uma taxa muito grande, mais de 35% dos jovens em Israel não acreditam no Holocausto. Eu falo de jovens judeus, não acreditam no Holocausto, mais de 35% desses jovens. Agora você imagine. Pode falar. Digo uma coisa, essa vitória de Israel, meio que milagrosa, sei que tem muitos cristãos, mas, por exemplo, aqui no nosso canal, a gente tem muitas pessoas que também são ateus, né? Pessoas ateias. E elas não acreditam muito nessas questões de milagre. Tem alguma explicação para essas vitórias? E assim mesmo também para a questão da prosperidade de Israel. Porque a gente vê Israel ele é um estado muito próspero, embora ele fique ali no meio do deserto e tal, mas é um estado muito próspero. Eu sei que nós, como cristãos, a gente vai sempre atribuir esse fato a Deus. Mas como explicar isso para os ateus? Eles fazem alguma coisa diferente do Brasil? Não, repare bem. Primeiro, a questão das vitórias de Israel, elas, inevitavelmente, elas têm um quê de sobrenaturalidade. Por exemplo, tem um fato narrado, narrado tanto pelo exército de Israel como pelo exército de Egito. Por exemplo, teve um caso nas colinas de Golã que um grupamento do exército de Israel ficou preso no meio do espaço de Minas. Eu conheci, quando visitei o Jordão, a região da Jordânia, uma área minada. E nesse espaço de Minas, o exército não podia se mover com velocidade, porque se eles se movessem com velocidade, o risco de sofrer uma explosão e morrer pessoas era muito grande. Então, eles foram utilizando as técnicas de identificação de minas, que quem conhece um pouco do belicismo de Israel, é a utilização de uma espécie de espátula que ela vai identificando, e depois eles desenterram aquilo e tiram com um pincel, e aí arrancam aquela mina e vão adiantando no terreno.
Só que a outra forma de fazer isso é utilizando um trator que sai explodindo as minas para eles poderem continuar. O que ocorre é que esse grupamento, eles estavam no meio do nada e de repente veio um vento muito forte, que eles tiveram que segurar o chão. Isso está escrito, está registrado, isso é documentado, não é uma coisa que eu estou trazendo da minha cabeça, está documentado. Existem, inclusive, registros de mídias mais importantes, como, por exemplo, o Discovery Channel já fez essa divulgação. E aquele vento veio e descobriu todas as minas. Um só soldado de Israel na Guerra dos 6 Dias rendeu toda uma guarnição de egípcios. E eles perguntaram por que eles se renderam. Eles disseram que eles viram. Isso é como eu volto a dizer, não são fatos que foram... como é que um inimigo narra uma coisa dessa? Eles que viram atrás daquele soldado um grupamento de soldados vestidos de branco e armados. E aquele homem estava só. Agora, tirando a sobrenaturalidade do fato, que, como eu disse, é uma coisa que a gente não pode abrir mão, mas tirando essa sobrenaturalidade, o que a gente tem? Existe um comando, existe uma tática de guerra em Israel, que ela é expressa na palavra hebraica kadima. O que quer dizer bocadima? Siga em frente, não recuar, avançar sempre. Essa técnica do kadima foi responsável por grande parte das vitórias de Israel. Enquanto outros exércitos estão disponíveis para voltar atrás, Israel, literalmente, aquela história que a gente vê às vezes no filme, lute até o último homem. Literalmente, Israel faz isso. Eles não retroagem. Eles kadima, é sempre para frente. E uma outra coisa sobre essa questão que prova essa ideia de Israel que ela é positiva, na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil mandou a força expedicionária para a Itália, um grupo de soldados subiu uma colina. E o resultado é que 3 soldados se perderam da força expedicionária. E eles se depararam com um grupamento alemão de mais de 300 homens. E aqueles 3 soldados, eles perceberam que se os colegas deles viessem por aquele caminho, os soldados, os companheiros viessem por aquele caminho, eles iam ser massacrados pelos alemães. E o que foi que eles decidiram? Pegaram as armas que eles tinham, pegaram as munições que eles tinham e kadima, foram para cima dos alemães. Né? Eles conseguiram avisar os amigos, os companheiros de combate da posição dos alemães. Eles conseguiram pressionar os alemães de uma forma que eles pensaram que o exército era maior do que era. E, por fim, quando eles foram para cima dos alemães de baioneta, porque não tinha mais armas, os alemães fatigamente mataram eles. Ao invés de largar os corpos para lá, os comandantes alemães mandaram enterrá-los com honras militares, porque eles perceberam a atitude e a bravura daqueles soldados brasileiros. Às vezes eu fico falando que talvez nós tivéssemos muitos bons filmes para serem exibidos com as histórias que a Força Expedicionária Brasileira promoveu lá em Monte Castelo e região. Então, essa tática de kadima é o que faz com que Israel vença suas guerras. Outra coisa é que Israel tem o chamado ataque preventivo. Eles não esperam chover para usar guarda-chuva. Eles abrem o guarda-chuva mesmo antes que a chuva venha. E ainda mesmo com roupa de capa. Então, por exemplo, na guerra dos 6 dias, toda a força aérea do Egito foi destruída em solo. Em solo. Os aviões de caça de Israel foram destruídos toda a força. Sem cobertura aérea, os egípcios perderam a guerra. Na guerra de Yom Kippur, a coisa aconteceu mais ou menos da mesma forma. Então, Israel não espera que eu vou te pegar. Não, ele pega primeiro, você não ia me pegar? Então, ele não espera. Eles tanto, por conta dessas posições, é que o exército de Israel é vitorioso. É bem verdade que entre a guerra de 67 e a de 73, entre 6 dias e Yom Kippur, eles passaram um grande aperto. Por quê? Porque esse sentimento de invencibilidade tomou o espírito do povo judeu. Eles acreditavam que eles eram invencíveis. E no começo da guerra
de Yom Kippur, o Egito avançou e venceu Israel em algumas áreas. Aí, logo depois, com o aporte de armamentos vindos dos Estados Unidos, é que eles puderam se reposicionar e vencer. E uma coisa importante, na guerra de Yom Kippur, foi assinado um documento que Israel atacaria com bombas nucleares, bombas atômicas, as nações árabes que estavam envolvidas na guerra. Ou seja, muito provavelmente, em Yom Kippur foi a guerra que, talvez o momento mais crítico da humanidade, porque se Israel atacasse a Síria e o Egito com bombas nucleares, a Rússia se envolveria, os Estados Unidos entrariam na resposta e nós teríamos um conflito nuclear de larga escala no mundo. Por isso que Israel deve ser sempre observada com muito carinho, porque ali verdadeiramente é o centro do mundo. Nós temos mais algumas outras perguntas aqui. Flávio, vai fazer alguma, Flávio? Vou sim. Eu vou aproveitar esse gancho dos conflitos que aconteceram, que Israel venceu, para perguntar sobre esses conflitos com Hamas, esses mais recentes também, né, que aconteceram, e infelizmente, né, já tivemos notícia de que aquele acordo de cessar-fogo que aconteceu no final do mês passado já parece que não está valendo mais, que o Hamas já promoveu novamente outro ataque aí contra Israel. Então, em relação a isso, existe uma perspectiva desses conflitos findarem no curto prazo, e se a Palestina, né, como um país, né, se esse grupo dominante lá, o Hamas, ele tem como ser vencido internamente por outros, se existem outros grupos palestinos que têm essa capacidade de tirar o Hamas desse controle que existe e poderem aí sim fazer um grupo menos radical, fazer um acordo de paz com Israel e dar um fim nessa perseguição que existe, né? Porque lançar aquela quantidade de foguetes que lançaram contra Israel é um negócio que poucos países realmente conseguiriam ter uma força militar, né? Como Israel tem, para poder sobreviver a tantos ataques, né? Que tem acontecido naquela região. Flávio, é o seguinte, o que ocorre é, primeiro, o Hamas, ele não quer paz com Israel. Eu não posso dizer isso do Fatah. O Fatah já tem uma certa tranquilidade. O Fatah hoje ele quase não tem mais nenhum conflito. Os árabes e judeus já trabalham em conjunto. Por exemplo, agora teve incêndios provocados por balões incendiários, balões explosivos enviados pelo Hamas para regiões de Israel, que acabaram caindo em regiões da Cisjordânia. E o resultado disso foi que bombeiros judeus e bombeiros árabes trabalharam juntos para apagar o incêndio. Mas eu não acredito que o Hamas para promover paz com Israel. Por quê? Primeiro, eles utilizam o dinheiro enviado por países como Catar, como Bahrein, como Emirados Árabes Unidos, como Arábia Saudita e tantos outros países. Eles usam esse dinheiro que deveria ser utilizado para infraestrutura, para a construção de escolas, de casas, de moradias, de reestrutura hospitalar para construir túneis. O chamado metrô, ou seja, o sistema de túneis do Hamas em Gaza, é uma coisa, segundo se divulga, uma coisa gigantesca. Todo esse concreto debaixo do chão, com armamento debaixo do chão, com o único propósito, trazer dor aos judeus. Ou seja, o Hamas hoje, dentro do território de Gaza, que era um território que no final da guerra de 48, Gaza ficou nas mãos do Egito. E as regiões de Cisjordânia, que hoje eles chamam de Samaria e Judéia, ficou nas mãos da Jordânia. Eles não tinham, até os territórios que eles tinham, o que aconteceu, as nações árabes também tomaram. Depois Israel, em 2003, devolveu, Ariel Sharon devolveu, desocupou, mandou os judeus saírem de lá e entregou essas terras em troca de paz para o Hamas. E o que o Hamas fez foi mandar foguete para Asdod, Askelon. Ali nasceu a chamada Iron Dome, ou em hebraico Bazer Kippah, para proteger o povo desse lançamento de foguetes e morteiros, porque era coisa inimaginável. Falando um pouco desse momento agora, o Hamas, o cessar-fogo, né, acabou. Por quê? Porque nunca o Hamas ele cumpre legitimamente o cessar-fogo.
Dentro do território de Gaza, onde eles estão instalados, existe um outro grupo chamado Jihad Islâmica. Esse grupo que está lá, eles também têm o mesmo viés, é um grupo dissidente do Hamas, eles também brigam entre si. Se alguém vai vencer essa guerra internamente, um dos dois vai vencer. O Hamas é muito mais poderoso, muito mais forte, mas existe sim um grupo de oposição, e existe o Fatah, que é extra-oposição. A única forma do povo palestino conseguir paz literal ali, ter infraestrutura de paz de verdade, seria uma insurgência e o estabelecimento de um regime democrático genuíno, né, com aspirações de paz, o que eu acho muito difícil. Né? Eu acho muito difícil. Quando falamos que há essa doutrinação para a guerra, não é uma coisa frágil. Eu me lembro que em 2016 eu estava no bairro cristão de Jerusalém, um árabe me abordou, um árabe palestino me abordou e perguntou para mim por que é que os cristãos amam tanto o filho de Sara e não amam o filho de Agar. E aí eu disse para ele assim, nós amamos os dois, mas amamos mais os filhos de Sara porque vocês dois não param de brigar. Quando vocês pararem de brigar, nós vamos mostrar o nosso amor para ambos. E ele disse assim, a única forma de nós pararmos de brigar é se nossas mães pedirem desculpa. Em outras palavras, para um bom entendedor, algo que não vai acontecer nunca. Ou seja, não vai haver, segundo o entendimento deles, paz nunca. Só vai haver paz entre judeus e árabes, ou entre judeus e palestinos árabes, quando Israel for expulso daquela região e eles se tornarem donos do território com a sua capital em Jerusalém. Com a sua capital em Jerusalém. Só abrindo um ponto aqui, porque eu falei sobre a capital de Jerusalém, muita gente pensa que a capital de Israel é Tel Aviv. A capital de Israel é Jerusalém. O Knesset está lá, o Estado-Maior está lá, o parlamento, a casa do primeiro-ministro é lá, os tribunais, a Suprema Corte é lá. Jerusalém é a capital de Israel. E agora é capital indivisível. Mas o que é que eles querem? Eles querem que Jerusalém seja a capital deles também. Isso por um mero capricho. Não existe documentação histórica alguma que garanta a existência do povo palestino. Não existe registro do povo palestino, até que, por conta de uma chacota, o imperador romano deu o nome de Palestina daquela região, mas até esse tempo não existia essa expressão, é a expressão que foi sendo forjada, né? Apesar de alguns defenderem, eu tenho livros aqui, Salomão Sandi, que fala sobre esse tema, e dentre outros escritores que falam sobre esse tema, apesar de alguns defenderem essa existência desse Estado que, historicamente, arqueologicamente falando, e antropologicamente falando, não existe, só sociologicamente falando que foi criado. É uma experiência, falando normalmente do local, da nossa situação local, os palestinos são semelhantes a alguns quilombolas no Brasil, que foram criados por faculdades. Eu estudei história e eu sei que muitas pessoas foram induzidas a pensar serem quilombola e a criar culturas quilombolas, eles foram montando estrutura, uma narrativa que hoje existe aí, os pátios, os lugares chamados quilombolas, que alguns são genuínos e outros foram criados com propósitos meramente políticos. Nós temos algumas outras perguntas aqui, como já vamos nos aproximando de 40 minutos de live, se o senhor conseguir ser sucinto nas respostas, porque a gente sabe também que a história de Israel é riquíssima, então não sei se vai ter também como resumir, mas já quero adiantar que está sendo de grande proveito. Aproveitando que o senhor tocou nessa questão da Tel Aviv, de Jerusalém, eu queria saber a opinião do senhor referente a isso. Onde deveria ficar a Embaixada do Brasil? Por quais motivos? O senhor acha que deve ficar lá, em Tel Aviv, e trazer para Jerusalém? Olha, eu posso usar aqui a máxima defendida pelo presidente da República, né? O presidente diz assim, quem diz onde fica a embaixada do seu país, ou quem diz onde fica a capital do seu país, é o país. Alguém pode montar uma embaixada da Rússia em Aracaju? Pode. Pode montar a embaixada da Rússia, mas se você parar para pensar, né? Se você parar para pensar que é um direito do país montar, eu posso montar a embaixada do Brasil, chegar lá quem conhece a geografia de Israel, eu posso montar a embaixada do Brasil
em Samaria, eu posso colocar embaixador do Brasil em Tiberíades, eu posso colocar embaixador do Brasil em Asdod, eu posso colocar em Haifa. Mas se existe uma capital administrativa e aquela capital é reconhecidamente do povo judeu, claro que a embaixada tem que ficar na capital do povo judeu. É uma forma de autoafirmação e de afirmação da amizade entre esses povos. Eu, em 2014, eu conheci o ministro das Relações Exteriores de Israel, numa visita que ele fez aqui ao Brasil, e eu fui encontrar com ele na cidade de Brasília. E, conhecendo esse ministro, ele falou da necessidade de Israel se mostrar como um Estado independente, real. Esse é um trabalho de construção que, por exemplo, nós temos um país de 500 anos, né? Nós temos um país de 500 anos, e muitas pessoas ainda pensam que a nossa capital é Rio de Janeiro. Então, é uma forma de se afirmar. De se afirmar como? Historicamente. Israel é um país tão preocupado em mostrar suas origens e suas estruturas que o lugar do mundo onde tem a maior per capita de judeus é Israel. De museus é Israel. Isso por quê? Porque é uma preocupação em se afirmar, em se mostrar historicamente como povo daquela região. Então, se estabelecer nossa embaixada em Jerusalém, primeiro, você vai estar fomentando essa autoafirmação do povo judeu, você vai estar expressando nosso alinhamento político, com o pensamento político do país, e, por fim, nós vamos estar fazendo, aqui eu entro no gamo da espiritualidade, promovendo, está lá no Salmo 122, prosperar aqueles que amam Israel. Ao fazer isso, ao manifestar isso, nós cremos, eu creio, que muitas bênçãos virão sobre a nossa nação, sobre o nosso país, né? Mas eu acredito que essa transferência ela vai demorar um pouco, apesar de a esquerda ter muitas vezes dito que isso vai gerar problema com os países árabes, que isso vai gerar conflito econômicos, mas essa narrativa também está caindo. Só no último ano, Israel assinou 3 acordos de relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com o Catar. Isso quer dizer o quê? Que esses países que, inclusive, vendem para o Brasil estão se alinhando com Israel. Automaticamente, o Brasil não vai ter prejuízo nenhum, porque os próprios árabes já estão reconhecendo. E para finalizar, tentando ser sucinto, claro, é que esses países que acabaram de assinar tratados e acordos de paz com Israel estão estabelecendo as suas embaixadas em Jerusalém e não em Tel Aviv. Se os próprios árabes estão fazendo isso, se os próprios árabes estão estabelecendo suas embaixadas dessa forma, que dirá nós, ocidentais, que não temos nada a ver com esse conflito. Verdade. Certo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem foi Oswaldo Aranha e o que ele representa para o Estado de Israel? E também eu gostaria de saber qual a forma de governo de Israel. Israel possui uma Constituição? Nossa, foi uma metralhada agora essa daí. Vamos lá. Oswaldo Aranha foi o primeiro presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Oswaldo Aranha, ele foi um articulador, e graças à articulação e à inteligência de Oswaldo Aranha, que o Estado de Israel foi aprovado para passar a existir em 47. Oswaldo Aranha fez todo possível para que esse Estado se estabelecesse. Entendendo que Oswaldo Aranha, mesmo antes desse tempo da ONU estabelecida, ele já tinha um pensamento muito, posso dizer, de oposição, né? Ele tinha uma oposição forte a Getúlio Vargas, ele teve alguns posicionamentos, né, daquele chamado Estado Novo, mas ele se aproximou do governo estabelecido e se tornou embaixador, se tornou chanceler. E eu acredito que havia um propósito naquilo. Quando se começa os trabalhos das Nações Unidas, né, ele se torna o primeiro presidente, tanto que toda vez que tem
a reunião internacional das Nações Unidas, o primeiro país a falar é o Brasil, graças a Oswaldo Aranha. E se você for a Israel, você vai, qualquer criança, qualquer estudante, qualquer guia que você encontrar, e você perguntar para ele quem é Oswaldo Aranha, você vai ver a gratidão e o carinho do povo judeu acerca dele. Porque ele foi aquele que conduziu a votação da ONU e trabalhou, dando até uma paradinha para poder o pessoal repensar, articulou e ele conseguiu fechar esse propósito. Israel é um país que tem um sistema de política parlamentarista. Eles têm um parlamento e eles exercem um primeiro-ministro. Eles têm um presidente, mas o presidente é, como o pessoal costuma dizer aqui no Brasil, ele é como a rainha da Inglaterra. Ele só tem representação estatal, mas ele não tem nenhuma atividade administrativa em si mesmo, né? Mas o presidente tem o poder de constituir ou destituir o primeiro-ministro, tem o poder de extinguir o parlamento. Em Israel, quem tem poder de decisão é o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro que é eleito com maioria dos votos do Knesset, que é tipo a Assembleia Legislativa, ou o Senado de Israel. Israel não tem uma Constituição, eles chamam de lei básica. Lei básica. Eles têm a lei básica, que é um conjunto de leis que assemelha-se a uma Constituição, só que elas são votadas a todo tempo. Por exemplo, eles têm leis que em 68 foram suspensas, e aí quando chegou em 99 foi votada de novo, e a lei de 68 voltou a valer, e a lei anterior caiu. E eles são conjuntos de leis que estabelecem áreas específicas. Se eles têm alguma coisa para decidir, utilizando as leis básicas, né, direito à vida, direito à propriedade, as leis básicas, eles votam sobre outra coisa. Por exemplo, dar um exemplo sobre esse caráter. Esse último conflito agora do Hamas, das forças que moveu esse conflito foi a chamada possessão de um bairro árabe. Eu esqueci o nome do bairro agora. E os árabes que moram nesse estavam sendo despejados. Sendo despejados por quê? Porque em 48, né, antes de 48, volta 47, os judeus foram expulsos de bairros. Só que os judeus que moravam em 47 lá, ao sair, eles levaram as escrituras da terra, eles tinham os documentos de compra. E aí, quando o Estado de Israel se estabeleceu, eles entraram na justiça requerendo o domínio daquelas terras de novo. Eles ganharam esse domínio e estabeleceram: vocês vão poder morar aí, contanto que vocês me paguem uma taxa, um aluguel. Isso vinha acontecendo até agora, 2021, né? Quando os árabes disseram: não, vamos pagar esse aluguel, e pararam de pagar, e aí a Suprema Corte de Israel disse o seguinte: olha, vocês não pagam, então vocês vão ser retirados daí. Aí se começou a dizer: olha, eles querem fazer um assentamento judaico aqui no bairro de Jerusalém Oriental. E aí começou todo esse levante, não expulsa ninguém, só que eles não queriam cumprir o que estava estabelecido. Então, Jerusalém, Constituição, Oswaldo Aranha, não deu para lembrar mais o que aí? Acho que da pergunta da Tainá, acho que foi basicamente isso. Eu vou ler alguns comentários aqui, nós vamos nos encaminhando já para o final, mas na sequência ainda tem mais perguntas, o Flávio vai fazer para o senhor. Se no chat tiver alguma pergunta, o senhor pode responder brevemente, que na sequência o Flávio já vai perguntar para o senhor também. Paulo Ferreira comentou aqui: grande homem, apóstolo Cândido. O Alexandre Dutra, Shabbat Shalom, acho que assim se pronuncia. Querido É isso mesmo. Apóstolo Cândido, homem de Deus. Tem duas perguntas, o senhor pode responder brevemente. Uma é do Aleanderson, que ele pergunta: o que mudaria na relação do Brasil com Israel, com a volta da esquerda ao poder? E a outra é da Raquel, que é parecida. Por que nossas referências sempre são com regimes autoritários e não com democracias como Israel? Aí, na sequência, o Flávio vai perguntar para o senhor. Bom, vamos lá. Primeiro, com a resposta do Aleanderson. Olha, é o seguinte. Eu presenciei isso, né? O Brasil ficou sem embaixador por muitos meses aqui. Eu conheci pessoalmente o embaixador de Israel, o Ossi Scheller, que acabou de deixar
a chancela, e nós ainda, me parece que ainda estamos sem embaixador, porque nesse período de transição entre a tribo de Benjamin Netanyahu e a tribo de Naftali Bennett, nós ficamos sem embaixador, e parece que eles vão indicar um embaixador agora para cá. Eu acabei vendo isso aí há poucos dias. E quando a esquerda está no poder, a esquerda é pró-Palestina, totalmente pró-Palestina. Numa situação como essa agora, eles estavam mandando balões incendiários, né? E Israel foi e respondeu os ataques que estavam sofrendo esses balões incendiários. Eu, inclusive, tenho alguns vídeos, eu sempre faço meu banco de dados de vídeos desses ataques, que são ataques perigosos, porque se você está em casa, vem um balão com uma granada, e ele explode na sua casa, ela fragmenta e ela vai machucar e talvez até matar alguém. Então tem que ter, são muito perigosos esses balões. Então, com a esquerda, eles vão dizer o seguinte, vão dar o apoio total e completo aos árabes palestinos, como se fossem os inocentes da situação, e não há inocentes da situação. Uma segunda coisa, com a esquerda no poder, nós vamos ter um esquecimento dessa democracia que a Raquel falou. Vai esquecer que Israel por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que é paradoxal. Na esquerda brasileira, um dos homens que eu não admiro suas falas, não admiro sua postura, mas tive que aplaudir um posicionamento dele. Vou dizer aqui, o nome dele foi Jean Williams. Jean Williams defendeu Israel. Por quê? Porque ele foi em Israel e ele descobriu, graças a essa democracia e essa liberdade, que se podia se viver homossexualmente falando, sem perseguição de suas práticas. Inclusive, em Tel Aviv tem praia só para o segmento, né, desse alfabeto inteiro. E o que ocorre é que Jean Williams chegou lá e ele ficou chocado. Agora, se esse mesmo Jean Williams saísse dali e entrasse em territórios árabes palestinos, mesmo sendo deputado brasileiro, muito provavelmente ele correria risco de vida. E talvez sofresse algum tipo de agressão e até mesmo morto. Então ele caiu a ficha. Essa ideia que a Raquel colocou é um problema sério, que as pessoas não percebem isso. Israel, esses dias eu divulguei isso nas minhas redes sociais, uma repórter do Catar, ela foi a esse bairro que estava vendo esse problema, e ela foi lá fazer uma reportagem, ela agrediu alguém, e a polícia de Israel prendeu ela. Quando ela saiu, ela foi recepcionada pela esposa, utilizando aqui uma expressão, ela foi recebida pela esposa, trocou carícias, trocou beijo na frente das câmeras. Agora eu pergunto, essa repórter da Al Jazeera no Catar, ela poderia fazer o que ela fez em Israel? Nunca, nem imaginar. Ela seria talvez presa, talvez sofresse sanções, estava chicotada. Isso quer dizer que Israel é uma nação extremamente pujante, extremamente democrática, extremamente aberta, e eu vou dizer, extremamente mesmo, até para a minha concepção como religioso, demais. Mas é assim, é um lugar onde você pode encontrar, você encontra árabes, muçulmanos, você encontra cristãos, você encontra judeus, você encontra ateus, e todos convivem em paz. Com a esquerda no poder, há um esfacelamento desse entendimento. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, né? Israel tem uma esquerda, mas a esquerda de Israel não é como a esquerda do Brasil. A esquerda de Israel talvez seja mais direita do que a nossa direita local. É isso. Flávio? Oi, então, vou aproveitar essa pergunta que foi feita relacionada aí ao sistema, à Constituição, para fazer um complemento, né? Fazer um questionamento relacionado justamente a essa situação política atual, né? Que foi destituído Netanyahu e assumiu o vice dele, né? Como primeiro-ministro. Como é que está a situação política em Israel atualmente, né? Com esse novo primeiro-ministro, e o que levou, né, o parlamento a tomar essa decisão, fazer um acordo e destituírem o Netanyahu e colocarem esse novo, né? Bom, não existe resposta rápida para essa pergunta. A primeira coisa que a gente precisa corrigir é que essa expressão destituído foi dada na mídia nacional para dar a entender que Netanyahu foi expulso do poder ou ele foi afastado do poder por força maior. Não.
Netanyahu não foi destituído, ele encerrou o seu mandato, e quem assumiu não foi o vice dele, não. Quem assumiu foi alguém que fez um acordo entre os partidos para ter maioria de representação no parlamento, com a autorização do Rivlin, que era o presidente. Porque, como o sistema parlamentarismo de Israel, fica no poder quem tem mais apoio. Eu não sei, aqui vocês já devem ter debatido as questões daí do passado, não muito distante, do Rodrigo Maia, quando as pessoas falavam o Brasil estava vivendo um parlamentarismo presidencialista, porque o Rodrigo Maia tomava decisões, empacava as ações do presidente Bolsonaro, agindo como se fosse presidente. Em Israel, o líder, o primeiro-ministro, é como um Rodrigo Maia da vida, ele tem poder sobre o parlamento, ele tem maioria no parlamento. Tanto é que nessas eleições agora, o Naftali Bennett e o Yair Lapid, que foram os que ficaram para 2 mandatos, cada um de 2 anos, eles fizeram um acordo e a eleição ficou 59-60, com uma abstenção. Por quê? Porque era para ser empate. Era para ser empate. Só que um do grupo de Benjamin Netanyahu, de Bibi, se absteve. E aí eles puderam criar o grupo de poder de governo. Uma coisa importante que as pessoas precisam saber, o partido de Netanyahu, que é o Likud, ele tem maioria no Knesset. Netanyahu pode não estar no poder de fato e de direito, mas ele continua no poder de forma clara. Por quê? Porque a maioria dos deputados do Knesset são do partido de Netanyahu. E muitos dos que cooperam com o governo local, o governo atual, são apoiadores, né, do pensamento de Netanyahu. Netanyahu se feita essa articulação para que ele terminasse seu mandato. Por quê? Porque ele já estava há mais de 14 anos no poder. Mas uma coisa que é importante, eu já ouvi isso de alguns judeus, né? Ele tinha e tem o apoio de uma massa muito grande de judeus em Israel. Ele perdeu o apoio de alguns grupos em Israel. Para você ter uma ideia, o Naftali Bennett, o Yair Lapid, o Benny Gantz, todos esses nomes, que são nomes da política contemporânea de Israel, foram assessores, foram ministros, foram ligados a Benjamin Netanyahu. Todos eles passaram pela escola de Netanyahu. Todos eles, aos poucos, foram se afastando e foram criando seus próprios partidos e assumindo o poder. Então, é importante dizer, e existe uma outra coisa que as pessoas não sabem, como o presidencialismo, que se estabelece um mandato para 4 anos, em Israel não funciona assim. Pode ser que daqui a 2 semanas tenha um grande conchavo, um grande desentendimento, e o novo presidente, o Herzog, vá lá e dissolva o parlamento e convoque nova eleição. E aí Netanyahu pode voltar de novo. Só nos últimos 12 meses, ou nos últimos 2 anos, Israel teve 4 eleições. 4. Isso quer dizer que, se você não fizer uma boa administração, não está garantido. Eu, particularmente, temo muito o governo que vem aí do Yair Lapid. O Yair Lapid é um globalista, ele é jornalista, muito esquerda, e eu temo muito o seu governo. Já o que está agora, Naftali Bennett, eu não olho com bons olhos, mas é menos esquerda, tanto que o partido dele é o Yamina. O Yamina quer dizer direita em hebraico. Então, eu espero que ele continue à direita, trabalhando. Ele é contra a liberação de territórios para os palestinos. Então, por enquanto, as coisas estão caminhando da forma correta, mas não se garante que ficarão assim por mais 6 meses. Talvez daqui a 6 meses a gente esteja discutindo a volta de Netanyahu ao poder. Thay? Oi. Então, eu gostaria também de perguntar ao senhor sua opinião sobre o sistema de dessalinização aqui no Nordeste, que está sendo implantado. Essa tecnologia é usada em Israel.
Qual a sua opinião sobre esse sistema sendo implantado aqui no Nordeste? Bom, repare bem, Israel, o sistema de dessalinização que é usado no Nordeste, ele já é utilizado há mais de 15 anos. Isso não é novidade. Qual é a diferença, então, entre o propósito hoje do governo do presidente Bolsonaro com aquilo que já vinha sendo implementado pela esquerda no passado? Primeiro, é mais ou menos o que está acontecendo com a questão dos assentamentos, né? Existiam os assentamentos, mas ninguém era dono da terra. O Estado continuava dono da terra. E o que aconteceu? Agora o Estado está dando escritura de legitimidade de terra para todo mundo. O governo está entregando o direito da possessão da terra, coisa que passaram-se 16 anos e ninguém recebeu. Parece que só distribuíram para 40 mil títulos de posse, e só esse ano o governo Bolsonaro acho que já deve ter batido 100 mil títulos. Então, o que ocorre? O sistema de dessalinização promovido pelo Partido dos Trabalhadores era o sistema de dessalinização que funcionava, mas era para inglês ver. Olha, eu estou fazendo. O sistema proposto pelo governo atual, ele se baseia numa escala industrial. Israel tem expertise de produção de água, mas não são pequenas produtoras de água, não. São grandes estruturas, parecendo refinarias de petróleo, que produzem com litros e metros cúbicos de água. Então, enquanto se está nesse processo, é um processo de estudos, de adequação, de adaptação tecnológica, de treinamento, de desenvolvimento, de aferição, e para isso precisa ser implantado. Israel tem várias formas de produzir água, várias formas de trabalhar essa dessalinização, e o processo de dessalinização ele ocorre aqui no Brasil, por exemplo, com menor intensidade do que no estado de Israel. Aqui, se você fura um poço no meio do cerrado, você pode encontrar água salgada. Então, o teor de dessalinização de Israel, se você fura um poço lá no meio do En-Ged, você vai encontrar água salgada, tão salgada que é densamente impossível consumi-la. Mas eles conseguem dessalinizar e produzir água para beber. E aqui, nossa água é salinizada, mas ela não tem esse efeito, esse teor de sal que tem lá. Então, são coisas que precisam ser alinhadas, precisam ser acertadas, e a proposta do governo atual não é fazer uma coisa para inglês ver, é fazer uma coisa que funcione e que as pessoas possam usufruir disso. É importante, para a gente concluir, que em Israel, eles não são somente especialistas em dessalinizar a água. Toda a água consumida em Israel e toda a água que é gerada em esgoto em Israel, quando você for a Jerusalém, você vai perceber que não existem canais abertos. Toda a água é canalizada, tratada e reaproveitada na agricultura. Então, esse expertise que a gente quer trazer para o Brasil, é esse entendimento que precisa chegar na academia do Brasil para que isso seja desenvolvido aqui. É por isso que o Brasil precisa aprender muito com Israel no tema dessalinização. Ok, professor, já indo para o encerramento, né, fazer mais uns 10 minutinhos aqui, fazer uma pergunta sobre a pandemia, né, como é que Israel enfrentou esse momento, como é que Israel venceu esse momento de pandemia, né? Muito se questionou sobre as medidas restritivas no mundo todo, né, e como é que foi esse processo lá em Israel, tanto por parte da população como também em relação ao governo? Bom, Israel sempre faz tudo com muita inteligência, nunca faz nada sem estratégia, sem planejamento. E eles definiram hospitais específicos para a Covid, deixaram a retaguarda aberta para outros tipos de enfermidade. Eles adotaram, salvo me engano, 4 momentos de lockdown, né? Eles adotaram o lockdown, fecharam tudo, realmente isso aconteceu em Israel. E quando chegou a vacina, eles adotaram o sistema de vacinação em massa. Claro, um estado que tem 8 milhões de pessoas, né, é muito mais fácil que você vacinar um estado que tem 213 milhões de pessoas. Eles adotaram a vacina que, inclusive, foi criticada, disseram
Alguns disseram que Israel estava fazendo a experiência da Segunda Guerra Mundial com a população de judeus, mas o resultado disso é que, ao final do período desse ciclo de vacinação, hoje já houve o banimento das máscaras, inclusive em ambientes, em situações indoor, né, dentro de espaços fechados. Então, Israel trabalhou com a questão, trabalhou com o isolamento social, que foi uma coisa que quase todo mundo adotou. Israel trabalhou a questão da logística centralizada para o tratamento, para se desenvolver uma cultura de cura. Israel adotou o estudo científico e de vacinas e de tratamentos, e Israel adotou a vacinação em massa assim que se propiciou a vacinação. Alguém pode dizer, porque no Brasil isso também não foi adotado. Volta a frisar. No estado de Israel são 8 milhões de habitantes. No Brasil são 213 milhões de habitantes. Por exemplo, nós estamos há alguns dias já em vacinação. Por que Sergipe ainda não acabou se nós somos só 2 milhões de habitantes? Né? Porque há uma distribuição proporcional. Nós não somos produtores desse material e, claro, vai demorar mais. Mas uma coisa que se ficou claro em Israel, a economia sofreu, o desemprego aumentou, está se sofrendo questão de recuperação econômica por conta do lockdown, né? E também se chegou à conclusão que foi mais uma coisa mais para controle social. Quando se liberou do lockdown, os problemas voltaram, a guerra voltou, os conflitos voltaram, bairros árabes, cidades como que eram de convívio entre árabes e judeus, eclodiram em conflitos. Então, foi mais uma ideia de controle social que se precisava, para não haver um desespero generalizado. Professor, eu queria trazer agora a questão um pouco mais para o Brasil, que é a questão do armamento civil. Que a gente vê em Israel, a pessoa consegue adquirir uma arma, o senhor pode até falar um pouco mais sobre isso, de uma forma muito mais fácil que no Brasil. No Brasil, eu enxergo isso como algo utópico, por mais que a gente tenha o Bolsonaro como presidente e venha quem vier. Mas eu não acredito que seja algo que nós estamos perto de conseguir. O senhor acha que nós temos perspectiva de ter essa mesma liberdade que Israel tem lá? Bom, Israel, eles precisam de estarem armados. Eu lembro que, por várias ocasiões, mas uma ocasião que me chamou a atenção, quando eu fui fazer uma visita a um espaço arqueológico e geológico chamado Caverna de Ezequias, é um conglomerado de cavernas que ficam por baixo de Jerusalém, e lá eu encontrei um casal com 2 filhos, e o marido acompanhando a esposa com as 2 crianças, e do lado dele ele estava com uma metralhadora, uma carabina semiautomática pendurada, como se fosse uma câmera de fotografia, né? E tranquilamente ali conversando, andando com a carabina. Outra ocasião eu encontrei um outro pai empurrando os carrinhos do bebê com uma G-Lock do lado, aqui uma pistola. E é muito comum isso acontecer em Israel. Mas isso por quê? Porque se um judeu vê alguém sendo agredido a risco de vida por um árabe, tentando esfaquear, tentando atirar, ele tem que reagir de imediato. Então, é aquela história, né? Quem terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, por conta da situação sociológica que Israel está vivendo, faz-se necessária a liberação do uso de armas. Se a gente vem para o Brasil, aqui no Brasil, nós precisamos de armas, é necessário. O uso de armas no Brasil está necessário por quê? Porque nós não temos um sistema de segurança funcional. Mesmo que nós tivéssemos, por exemplo, nós não podemos dizer que os americanos têm uma polícia fraca, uma polícia desaparelhada, uma polícia desexperiente, de forma nenhuma. Mas eles são um dos povos mais armados que existem. São dos povos que têm armamento, eles andam, armamento lá, rifles de alta potência, eles são vendidos em supermercados, em lojas. Então, a necessidade de estar armado é a necessidade de proteção. Nós vamos ver aí agora esse caso desse rapaz
Lázaro, a pessoa está inclusive brincando na internet, mas é um caso muito sério. Se a família que ele agrediu tivesse armada, ele não teria feito o que ele fez. Talvez ele tivesse alcançado alguém, matado alguém, mas ele teria trocado tiros com um pai de família, talvez ele morresse, talvez não morresse, não sei, mas haveria condição de defesa. Que defesa foi dada a essas pessoas que esse homem enfrentou? O que impede hoje, se os bandidos sabem que você está desarmado, de entrarem na sua casa, lhe assaltarem, arrombarem sua porta e roubarem e abusarem na sua casa? Nada impede, porque os bandidos sabem que nós não estamos armados. Eles não fazem isso porque eles não sabem onde mora um policial e onde não mora. Mas se ele tiver certeza que você não é da polícia, ele pode entrar em sua casa a hora que ele quiser, porque ele sabe que você não tem como reagir a ele. Né? Ele sabe que você não tem como reagir a ele. A arma em Israel, ela existe porque foi dado ao cidadão judeu, ao cidadão árabe israelense, ao cidadão judeu, o direito de defender-se contra a agressão. A nós foi retirado esse direito, né? E apesar de se saber que foi uma manobra que se contrapôs à própria decisão em plebiscito. O que está acontecendo hoje, né, algumas situações aí do Supremo Tribunal Federal que está suplantando a Constituição em vários aspectos. Eu realmente concordo com você no sentido de que não vejo perspectiva para termos breve a liberação de armamento, mas eu vejo já um esforço muito forte nesse governo de flexibilizar ao máximo. E acredito que essa flexibilização vai promover, sim, a utilização de armamentos. Inclusive, brasileiro dá jeitinho para tudo, né? E existem algumas técnicas aí que estão sendo adotadas, pessoas que inclusive eu conheço, que estão adquirindo armas com direito de ir e vir. Então, brasileiro dá jeitinho para tudo. Eu sei que talvez a gente não consiga ficar igual aos americanos, mas vamos chegar aí uns 30% disso aí. Professor, tem uma pergunta aqui no chat. Apóstolo. Então, deixa eu ler sobre o chat, tá? Rapidinho. Vamos, fala. Para finalizar os comentários do chat, tem uma pergunta aqui que é meio complexa. Professor, fala-se muito da importância do povo judeu e suas contribuições tecnológicas para o mundo. Cite-nos, por gentileza, algumas invenções que utilizamos no cotidiano e são criação do povo judeu. Caramba! Mata essa no peito aí, viu? Boa sorte. Boa, vamos lá. Primeira coisa, existem dois aspectos para essa resposta ser dada. A primeira é que o povo judeu ele é uma bênção onde ele estiver na terra, tá? E segunda situação é especificamente o povo de Israel. Aí a nação de Israel, uma nação que tem 73 anos, mais ou menos, 73 anos. Aí se você tem um país com 73 anos que você tem, como Israel, que tem 20% dos prêmios Nobel saiu de lá. Nós temos 500 anos de história, nós temos quantos prêmios Nobel? É exatamente isso, nenhum. Aí você tem, por exemplo, aqui no Brasil, na agricultura, sistema de microgotejamento, que foi algo que aconteceu ainda nos dias de Ben-Gurion, que é um sistema de irrigação por gotas. Economiza milhões de galões de água. Além do microgotejamento hidratado, além da água, o fertilizante vai junto com a água. O famoso pendriver, que a gente usa para cima e para baixo, né? Nossos pendrivers. Os carros elétricos, como o famoso Tesla, né? O famoso Tesla, que é o carro, como é que diz? Inteligente, autônomo. Olha aqui, ó, tomate cereja, um tomate delicioso que foi criado em Israel. Nós temos sistemas de vacinação contra pólio, né? Nós temos o sistema de posicionamento por satélite, nós temos, a parte de Israel, o chamado Waze, que todo mundo utiliza aí, que vem para cima, que a gente anda para cima e para baixo aí, sendo guiado por ele. Então, a gente é muita coisa, que talvez ficaria aqui um tempão falando sobre essa situação. Mas lembrando que existem, se você for contar todos os prêmios Nobel que não são de Israel, aí chega a ser a taxa de 70% de judeus nesses prêmios. Perfeito. Tá, e qual é a sua pergunta? Surpreendente, né?
Então, muito boa pergunta, viu? Apóstolo, eu gostaria de saber qual é a importância. Cortou. E qual a importância? Cortou. Qual a importância de Israel para o mundo? Olha, até... Ouviram agora? Olha, agora ouvimos. Então, até... Qual a importância? Já ouvi. Posso responder? Tá, pode. Amém. Vamos lá. Então, até meados da década de 70, né, Israel ela existia como um personagem e que estava mais voltado às questões dos conflitos em si. Hoje Israel saltou aos olhos das nações, né? Hoje, por exemplo, a questão belicista, a questão de armamentos, o chamado sistema de proteção de Israel, que não é só o Iron Dome, né? Existe o Iron Dome, existe o Ahau, existe os sistemas, o Patriot, que são sistemas de segurança, de proteção anti-mísseis de alta tecnologia, que vão de ataques de 14 quilômetros até ataques suborbitais. Existe hoje, para Israel, um país que tem essa tecnologia de dessalinização, que já foi apreendida e utilizada, inclusive, por países árabes. Israel está na liderança, a importância para o mundo de ser o único país do Oriente Próximo, do Oriente Médio, a única democracia livre e verdadeira no Oriente Próximo. Israel é importante para as nações da Terra porque eles demonstram que as dificuldades podem ser vencidas, né? Existe aquele ditado: se você tem limão, faça uma limonada. Em Israel não funciona assim. Se você tem limão, faça limonada. Use o bagaço do limão para fazer adubo. Extraia o extrato da tinta do limão para fazer tinta. Retire a essência, o perfume do limão para fazer um desinfetante. Use as sementes, plante e obtenha novos limões. Mas antes de plantar, escolha as melhores sementes para que os limões sejam mais bem e mais adequados. Ou seja, Israel é uma nação que mudou a forma das outras nações pensar. É um país de 70 e poucos anos que demonstrou a possibilidade de evolução tecnológica, educacional, inclusive de convivência, inclusive social. Um país que, no espaço de 7 décadas, partiu de uma tentativa de instalação de kibbutz, espaços agropastoris, para grandes metrópoles como Tel Aviv, cosmopolita, bem equipada, providas. Para ter um exemplo, o atual primeiro-ministro de Israel, o Naftali Bennett, ele ficou milionário com menos de 30 anos, porque desenvolveu uma empresa de software que foi vendida por alguns milhões de dólares logo depois. Ou seja, é um país que se lidera também pelo estabelecimento das startups. Quase todos os sistemas hoje, quase todas as empresas de alta tecnologia, depois do Vale do Silício, já migraram para Israel. Prova dessa importância, é que o único lugar, depois de Israel, que se promove a ideia de um Vale do Silício é na China. Mas Israel fez isso naturalmente. A China investiu para que isso acontecesse lá. Então, hoje o mundo vê Israel como uma nação que tem respostas para muitos questionamentos que os homens fazem. E concluindo essa resposta por um lado mais espiritual, Israel é um termômetro das atividades do Eterno sobre a terra. A gente olha para Israel e a gente sabe das profecias que se cumprirão lá, a gente sabe dos rachados que estarão lá, e a gente olha para Israel e ela é importante por quê? Porque é uma promessa de Deus que se cumpriu, se restabeleceu. Tem um texto bíblico que diz: pode uma nação nascer em um dia? Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Em um dia, voltou a existir. Perfeito. Nós vamos chegando ao final, apóstolo. Eu queria... Um comentário mais, eu acho que... Oi, tá ouvindo?
Acho que o professor pontuou muito bem essa questão do povo judeu, né, Israel, conseguir aproveitar, né, tanto os recursos poucos que tem, porque também aprenderam muito a viver com pouco, né, e aproveitar dele o máximo possível. Com certeza. Perfeito. Nós vamos chegando ao final. Queria agradecer a todos que assistiram essa live. Vai ficar disponível no YouTube. Flávio, obrigado pelo tempo. Tainara também. E agradecer imensamente, professor, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E nós queremos que o senhor faça suas palavras finais, desse uma palavra final para o povo brasileiro, também para o povo israelense. Na sequência, se o senhor puder, trazer uma bênção para a gente em hebraico e trazer a tradução. Amém. Eu quero deixar um abraço para todos. Me sinto muito honrado vendo o pastor Alexandre Dutra. Para quem não sabe, o pastor Alexandre Dutra é uma referência nesse assunto também. Está sempre aí na televisão, inclusive, dando entrevista. É um responsável pelo grupo Ensinando de Sião. É um homem assim, muito tarimbado. Quem sabe trazê-lo também para falar um pouco de Israel aqui. Tenho certeza que ele é bem mais conhecimento do que eu a esse respeito, né? Quero agradecer a todos que estão conosco, agradecer o pessoal da Direita Sergipana pela oportunidade. Para mim foi realmente uma alegria muito grande e uma honra. Quero agradecer muito pelo convite. Espero a gente poder se encontrar outras vezes. Bom, falando de bênção, né? Tem uma bênção chamada... Tem a bênção de entrada e tem a bênção de saída. As bênçãos de saída, que é a bênção que fala... quando a gente fala em hebraico, a gente geralmente costuma cantar as bênçãos, né? É um costume cantar as bênçãos. Diz assim... minha filha começou a falar aqui e me tirou do tempo. É a bênção de entrada. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shekevod Malchuto Eolam Vaed. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um, e a sua glória e o seu reino jamais terão fim. É uma bênção que é dita, que foi orada pela primeira vez nos Muros da Lamentação em 67, quando o exército reconquistou aquele lugar. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Bishen Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Valeu, obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam. Se inscrevam no canal, vocês que estão assistindo, e ativem o sininho aí para receberem notificações dos próximos vídeos. Amém. Eu quero em hebraico, tchau, lehitraot. É melhor falar bye. Lehitraot. Um abraço. Lehitraot. Valeu, Moés, pela iniciativa. Também, muito obrigado aí ao professor Cândido, a Moás, Tainara. Vou encerrando aqui, né? E então é isso. Muito boa tarde a todos que estão assistindo e até a próxima. Valeu. Até a próxima.